Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje, continuando aí a nossa série de temas sobre o futebol, eu gostaria de falar agora sobre o futebol e a vida. E por que eu gostaria de tratar agora sobre o futebol e a vida? É porque o futebol ele é apaixonante, assim como a vida é apaixonante. Talvez um dos esportes mais apaixonantes do planeta seja o futebol. E talvez ele seja muito apaixonante porque ele é muito parecido com a vida, no sentido dele ser extremamente imprevisível. Como eu falei em vídeos passados, ele é muito parecido não só com a vida, mas como formas de produção da vida. Ele é muito parecido com a vida e com formas de produção da vida. Por exemplo, ele é trágico. De repente, aos 49 ou 50 minutos do segundo tempo, o indivíduo vai lá e faz o gol de empate. Herói. O time estava perdendo, de repente, numa Copa do Mundo, numa final ou numa decisão de Copa do Mundo. O sujeito vai lá, perdendo de 1-0, ele vai lá e empata. Herói. Está nascendo um herói. Vamos para os pênaltis. E de repente, nos pênaltis, quem é o único que perde? De repente, aquele que fez o gol do empate. Então, essa imprevisibilidade que a vida apresenta e que a vida nos dá, talvez nenhum esporte do planeta tenha as suas características. E se tem, não com a popularidade que existe no futebol, o esporte mais popular do planeta. Então, ele é muito parecido com a vida. E da mesma forma como ele é parecido com a vida, ele se parece também com formas de reprodução da vida social, política, cultural e econômica. Por exemplo, já tivemos formas de reprodução da vida onde a produção política, social ou cultural foi nazi-fascista. E nesse período totalitário, muitos indivíduos se utilizavam do esporte para promover a suposta superioridade de uma raça. No Brasil, curiosamente, isso é muito pouco falado, e um dia darão o crédito ao Vasco por isso, e uma das razões pelas quais eu sou vascaíno é isso também. Até meados de 58, quando o Pelé surgiu como a grande estrela mundial, ainda haviam dúvidas de se os negros poderiam produzir competitividade assim como os brancos produzem no futebol, por incrível que pareça. No início do século passado, havia no Brasil um projeto ou projetos de branqueamento da sociedade brasileira. E, segundo informações que eu tenho, penso que sejam factíveis, até autores como o autor que escreveu Canudos, Guerra de Canudos, depois eu me lembro, e o próprio José de Alencar, ou seja, entendiam que a sociedade brasileira se tornaria mais austera se ela se branqueasse. Houve um projeto de branqueamento na própria produção. Quando a escravidão acabou, os negros são relegados
dos melhores lugares da produção, e os europeus são trazidos para trabalhar nas fazendas de café. Então, aquele modo de produção da vida também foi projetado para o futebol, onde quem praticava o futebol era a elite branca. Ou seja, quem participava da elite do futebol era a elite branca. Principalmente no Rio de Janeiro, onde o futebol começa. Naquela época, o Rio de Janeiro era a capital da República. Na segunda metade do século XIX. Então, os negros participavam do futebol, pelas informações que temos, no Bangu, em uma ponte preta que era chamada de Macaca, mas não havia a inclusão. De repente surge o Clube de Regatas Vasco da Gama e faz uma coisa diferente, porque ele inclui o negro e torna o negro campeão. O Vasco foi perseguido por causa disso e disseram que o Vasco só poderia retornar se tivesse um estádio. A torcida do Vasco se reuniu, fez um mutirão e construiu o principal estádio do Rio de Janeiro, onde eram praticados os clássicos até que o Maracanã viesse a existir. Então, houve no Brasil uma tentativa de branqueamento do futebol. O Vasco foi a primeira instituição que popularizou o futebol e tornou o negro campeão, ou seja, tirou o negro da invisibilidade desportiva e o transformou em bicampeão estadual de 1923 e 1924. Aí o Vasco foi suspenso por uma perseguiçãozinha e voltou, se eu não me engano, 3 ou 4 anos depois. Então, e isso se projetou em outras formas de totalitarismo, maneiras de conceber no esporte a maneira de dizer que a raça branca produziria, faria, seria fisicamente mais privilegiada, até que o próprio Hitler tentou usar isso nas Olimpíadas de Munique e se fudeu. Porque um negro, principalmente no atletismo, o atletismo era a meca da suposta prova da superioridade dos brancos. E me entra um negro e leva todas as medalhas com o Hitler no estádio. Olha a cara do Hitler, sinceramente. Eu sei que você vai me chamar de otário. Ele ficou tão passado, o mundo dele caiu de tal forma que eu fiquei com pena dele. Quando eu olho para a cara dele nos vídeos, né? Então, mas no futebol, isso aconteceu principalmente depois da Copa de 50. Principalmente, aí o Brasil perdeu para o Uruguai em pleno Maracanã, uma seleção prioritariamente branca no Uruguai. E o Brasil, com muitos negros no elenco, inclusive o goleiro Barbosa, perdeu de 2-1 para o Uruguai no Maracanã. E quem foi responsabilizado foram os negros, principalmente o goleiro Barbosa. E nas Copas seguintes, na Copa de 54, por exemplo, se eu não me engano foi ganha pela Hungria, se eu não me engano, a seleção brasileira já não tinha negros. E como o futebol é muito parecido com a vida e parece que Deus às vezes coloca o dedo dele no futebol, ou seja, o futebol é tão parecido com a vida, parece que Deus às vezes se mete. Aí eu vou dar um jeito nessa situação. E na Copa de 58 surge um garoto de 17 anos, Edson Arantes do Nascimento, que não era o titular e entrou porque, segundo a história que o meu pai me contou, o titular era o Dida do Flamengo, um grande jogador. Mas o Dida se machucou e entrou o Pelé no lugar dele, para fazer aquele gol marcante contra o País de Gales, um jogo duríssimo. O País de Gales não saía da defesa e o Brasil martelava. Eu já vi uma entrevista com o lateral esquerdo, Newton Santos, falou: os caras não saíam de trás, os caras
Não saía. E o Brasil martelava, e nada. De repente surge o Pelé, domina no peito, dá uma puxadinha de perna direita e mete no canto direito do goleiro. 1-0 Brasil. E daquele gol pra frente, nunca mais Pelé deixou de ser o melhor jogador do mundo. É como se Deus colocasse o dedo dele no futebol e falou: eu vou provar pra vocês que vocês estão equivocados. Então o futebol é muito parecido com a vida. E por isso ele é apaixonante. Ele é produzido com então ele faz parte de várias formas de produção da vida. Então vários governos totalitários e autoritários, inclusive do Brasil, na Copa de 70, usava para dizer que o regime era um regime de sorte. Usaram a Copa de 70 para promover o regime. Para promover o regime, promover a brasilidade. O Brasil, tem até um filme chamado Pra Frente Brasil, que demonstra isso, né? O Reginaldo Faria faz um homem perseguido. Enquanto ele era perseguido e a mulher dele tentava encontrá-lo, e depois ele veio a ser morto, as pessoas vibrando com o Brasil, com a seleção, né? O contraste da situação. Então isso acontece na Argentina em 78 também. O governo autoritário, ditador, usou muito o futebol para promover o regime autoritário, ditador, totalitário, muito sanguinário, que digam as mães da Praça de Maio, que estão lá até hoje, perguntando pelos seus filhos. Inclusive esses dias teve a morte da fundadora das mães, do movimento Mães da Praça de Maio. Então, o futebol é esse esporte que às vezes ele é usado para justificar produções da vida, produções econômicas, culturais. E às vezes ele acontece e ele se promove porque ele é muito parecido com aspectos da produção da vida. Por exemplo, hoje vivemos uma sociedade neoliberal. Você é o empregado e senhor e empregado de si mesmo. Há uma hiper centralidade no indivíduo, na vontade, na capacidade do indivíduo. Nós somos a sociedade da liberdade, da ideia da liberdade plena. Você pode. Só depende de você, como se nós pudéssemos manipular o mundo sempre e tudo o que podemos alcançar. Depende. Tem espaço na Globo para todos os artistas talentosos? Claro que não. Tem espaço no futebol para todos nos times famosos, para todos os jogadores talentosos? Claro que não. E às vezes você depende da sua condição física. Depende só de você estar bem fisicamente? Não. Depende inclusive do adversário não entrar muito duro em você para que você não se machuque. Então não depende só de você. Mas nós somos essa sociedade do só depende de você. E como o futebol passa, às vezes, essa impressão de que só depende de você, ele é muito parecido com uma maneira de produzirmos a vida, que é um desdobramento do liberalismo, né? O liberalismo coloca a liberdade do indivíduo, mas essa liberdade liberal anterior era a liberdade de produção de instituições econômicas, ou seja, eu através do meu empreendimento, mas esse empreendimento dependia de vários acordos, inclusive políticos. Era necessário que a burguesia assentasse no próprio Estado, e que Marx faz essa crítica. Tanto é que ele diz e afirma que também os trabalhadores deveriam fazer parte do Estado burguês para dialogar a respeito do socialismo, para que o socialismo se expandisse nas consciências. Então, mas o liberalismo de hoje não é esse liberalismo que inclusive fez parte do pacto econômico que existiu, principalmente do pós-guerra até a década de 70, onde a classe trabalhadora, em um pacto com o capital, produzia qualidade de vida para si, mas permitia também com que o capital crescesse.
Mas com as crises do estado do bem-estar social, aparece essa sociedade neoliberal, onde os benefícios sociais vão desaparecendo, principalmente dos países periféricos, e surge esse incentivo a você ser o seu próprio patrão e você ser o seu próprio empregado. E foi uma estratégia belíssima, né? Usando aqui o termo belíssimo, talvez não apropriadamente, porque agora você foi convencido que você tem que produzir o tempo todo para o capital. Por isso é que nós ficamos o dia inteiro nas redes sociais, porque nós estamos trabalhando mesmo sem saber que estamos. Porque ao utilizarmos as redes sociais, nós deixamos as nossas marcas, nossas preferências, nossa vida de consumidor ali descritas. E esses dados são utilizados pelos algoritmos para nos capturar em nichos de consumo. É incrível como a internet sabe que eu sou de esquerda. E tem coisa de esquerda que eu nem me interesso mais em ler, em ver vídeos, em ler tanto. Por exemplo, quando o sujeito é marxista, comunista, por mais que eu seja de esquerda, eu enjoei um pouco desse tipo de leitura. Nem estou lendo mais, mas como eu sou de esquerda e os algoritmos sabem, toda hora eles mandam para mim esses marxistas mais ferrenhos, porque os algoritmos sabem que eu sou de esquerda. E nessa forma de produção da vida, o futebol se torna importante, porque ele dá a impressão para nós de que é possível. Porque o garoto vem lá, como numa seleção africana, um garoto, ele falou que ele não tinha nem ídolos no futebol na infância, porque na aldeia dele não tinha nem televisão. E de repente, como num passe de mágica, esse garoto se torna um dos grandes ídolos do futebol mundial. Ou seja, parece um milagre. Parece um milagre da vitória do sujeito. Agora, por mais que essa vitória do sujeito seja aparentemente do esforço do indivíduo, ela também aparece como mítica. Porque nós vivemos uma sociedade onde do investimento. E a cada dia que passa, o dinheiro, o capital financeiro supera o capital produtivo, e na medida em que as aplicações são feitas, elas geram um efeito multiplicador que aparentemente é um milagre. Houve um milagre da multiplicação do vinho por Jesus, e há o milagre da multiplicação do dinheiro, dependendo da aplicação, e inclusive a Espanha está pedindo a abertura dos algoritmos, porque nem todos têm acesso às mesmas oportunidades de multiplicação do dinheiro, porque nem todos têm acesso a segredos industriais que são dos algoritmos. Então a ideia de que o cara vai enriquecer porque ele sabe aplicar aqui, sabe aplicar ali, isso tem sumido a cada dia, desaparecido a cada dia, porque a engenharia maquinal é muito superior à logística a logística analógica, né? O comportamento analógico aplicativo ou aplicador que as pessoas tinham no passado. E dentro desse efeito mágico, né? E a própria campanha do Bolsonaro, em alinhamento com os evangélicos, conseguiram também fazer uma associação mágica entre o nosso comportamento econômico com a magia, com a suposta magia do que você vai conseguir se você orar, se você tiver fé em Deus. Ou seja, foi difundido pelo paulo-guedismo do governo Bolsonaro, com a aquiescência dos evangélicos, que não é bem a questão não é bem o Estado, não é bem o investimento público. Então, por exemplo, as pessoas que conseguiram algumas coisas a mais no governo Lula, como estudar, fazer uma faculdade, e enfim, houve uma inclusão maior
na graduação das pessoas, houve uma qualidade de vida melhor durante o governo Lula. Então as pessoas entendem que isso aconteceu porque elas oraram, porque elas se esforçaram. Não foi porque o governo. Então, o futebol é essa maneira, ele se parece muito com esses efeitos mágicos também, que nós atribuímos à vida e às vezes atribuímos ao esporte. E da mesma maneira que o futebol ele é produzido a partir da produção da vida, ele é produzido também a partir da produção da vida e às vezes a partir da produção da morte. Porque os governos autoritários, nazifascistas, o nazismo, procurava colocar o esporte como ascendência da raça branca sobre as outras, a despeito da morte de muitos indivíduos. Então o futebol era colocado acima da vida e da morte, para que nós pudéssemos, olhando para ele, entender uma forma de produção da vida que também produzia morte, como o nazismo produzia morte em cadeia industrial. Logicamente que em relação ao nazismo, o futebol pode ter sido usado também, mas as Olimpíadas foram muito usadas por Hitler, até pelo apreço que ele tinha pela cultura grega. Então ele quis trazer essa tradição olímpica e associá-la diretamente à raça branca, à raça ariana, a suposta raça ariana alemã. Aqui na América, no Cone Sul, o esporte, o futebol, nas Copas do Mundo, foi utilizado para encobrir manifestações, produção da vida e produção da morte, como aconteceu no Brasil, no Chile, na Argentina, onde o futebol era colocado para que as pessoas olhassem para ele, entendessem que o futebol representava a realidade de fato do povo, a glória de um povo. Então o futebol ele se parece muito com a vida e é utilizado para diversas formas de produção da vida e da morte. Em países autoritários hoje, como por exemplo o Catar, se utiliza do futebol, países árabes, os Emirados Árabes, ou seja, a Arábia Saudita ganhou da Argentina, teve até feriado nacional. Então, por quê? Porque isso é o soft power, é a utilização do futebol para que o futebol amenize certas realidades internas do país, para que algumas produções da vida e produção de morte, porque em alguns desses países há até esquartejamento, né? Então nada mais evidente, nada mais óbvio para esse tipo de sistema do que dizer, olha, a nossa realidade é isso aqui, ó, isso que vocês estão vendo na imagem, o futebol. Então o futebol é utilizado como produção de vida e morte. No Rio de Janeiro, em plena Copa do Mundo, mais 14 pessoas assassinadas por uma operação, mas estamos muito ocupados agora com a Copa do Mundo. Estamos ocupados com a Copa do Mundo e o governo Bolsonaro, inclusive, tentou usar muito o futebol. Se o Bolsonaro tivesse ganhado, olha, ele estaria fazendo um carnaval na Copa. Até que o Lula está se comportando bem, não associando a Copa do Mundo à vitória dele nas eleições, até porque nós já estamos um pouco calejados em relação a isso, e né, por parte do... não puxando a sardinha para o nosso lado, o eleitor de esquerda, ele é um pouco... tem muito esquerdista boboca, muito esquerdista tonto, mas graças a Deus não como a extrema-direita, né? Que se o Bolsonaro tivesse ganhado, né? E infelizmente, né, isso se estende há muito tempo, desde aquela época que o policial atirou na cabeça daquele rapaz lá em São Paulo, no governo Mário Covas, e a necropolítica continua sendo usada, né? Um policial foi filmado atirando no rapaz. E agora, esse tipo de necropolítica não termina, não acaba. É produção de vida e produção de morte. Mas agora estamos assim um pouco ocupados, né, com essa... Não podemos prestar muita atenção nessas coisas. Estamos na Copa do Mundo e o Natal está chegando.
O Natal vai chegar e nós fazemos as pazes, né? Acho que só não vai fazer as pazes bolsonaristas e lulistas. Mas infelizmente, ou infelizmente, mas felizmente podemos perceber isso. Então, eu quis falar disso para que a gente olhe para o futebol, olhe para a gente olhar para essas coisas com um olhar um pouco mais crítico. Um pouco mais crítico. É isso aí. Eu vou voltar. Eu estou gostando de falar de futebol e compará-lo com a produção da vida. E uma vez que produzimos a vida, também produzimos a morte. A polícia fez mais uma operação aqui no Rio. Matou pessoas. Foi filmada a operação. Mas nós estamos preocupados agora com a Copa do Mundo. Voltamos em uma próxima oportunidade, ok, galera? Vocês são do coração.